para falar de Jesus Cristo. O texto bíblico que foi lido no prefácio do culto, pastor Teles, fala acerca da parábola do bom samaritano. É um texto bíblico muito conhecido no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o versículo número 37. Nós iremos fazer um resumo para a gente ganhar tempo. Você que está à escuta deste som, você possa ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus. A Bíblia nos fala de um certo homem, mestre da lei, um homem mestre da lei, conhecedor do Antigo Testamento, e chegou diante de Jesus e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente vê essas expressões na Bíblia Sagrada. Esse homem chegou diante de Jesus, conhecedor das Escrituras, da lei do Antigo Testamento, e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha essa curiosidade de conhecer acerca da vida eterna. A gente vê outras passagens na Bíblia. Foi um certo jovem rico. Esse jovem tinha aproximadamente uns 18 anos. Um jovem que chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Impressionante. E a gente vê muitos textos na Bíblia. Também uma certa feita, quando um homem, um carcereiro, na Bíblia Sagrada, chegou diante de Paulo e disse: Paulo, que faço para ser salvo, para herdar a vida eterna? E Paulo, juntamente com Silas, disse: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e toda a tua casa. Então são expressões bíblicas de pessoas sedentas que tinham interesse, curiosidade de saber acerca da vida eterna. Jesus sempre tem a resposta, né? Jesus sempre tem a resposta. E analisando aqui no texto bíblico sobre a parábola do bom samaritano, é que Jesus começa a explicar para aquele homem, mestre da lei. Jesus disse para ele: tu conhece a lei? Né? O que está escrito na lei? E ele até citou, dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, de toda a tua força, né? E Jesus, olhando para aquele homem, disse, né? Tu fazendo isso, certamente viverás, tu terás a vida eterna, né? E aquele homem até mesmo disse, né? Como está escrito aqui, ele falou também para Jesus, dizendo: e amarás o próximo como a ti mesmo. E ele chegou a dizer para Jesus, né, quem é meu próximo? E Jesus conta-lhe uma história, uma parábola acerca deste próximo. Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano. Aí, resumindo aqui, Jesus fala que um certo homem que descia de Jerusalém até Jericó, veio assaltantes e roubaram aquele homem, levaram tudo daquele homem, despojaram ele, maltrataram com aquele homem, deram uma surra nele, né? Aquele homem foi torturado, espancado,
E o texto bíblico diz aqui, na parábola do bom samaritano, que ele ficou ali quase morto ali na estrada. Meu Deus do céu. Jesus começa a falar para aquele homem rico, dizendo que um certo sacerdote passou ali e virou as costas para aquele homem que estava ali quase morto, né? Sacerdote que tinha um dever, né, de se compadecer daquele homem, mas virou as costas, não quis saber. Sacerdote que do templo, que ministra no templo, que intercede pelo povo, que faz sacrifícios pelo pecado do povo e até mesmo do pecado dele, que deveria se compadecer daquele homem. O sacerdote que deve amar as ovelhas, que deve amar o pecador, que deve amar a pessoa que se encontra aflito, que se encontra jogado na sarjeta, que se encontra ali quase morto, mas ele virou as costas. E Jesus diz que passou também um levita, que também faz parte do templo, mas o levita da mesma forma, né, não fez caso daquele homem que se encontrava ali miseravelmente. Mas Jesus fala acerca de um homem, um samaritano. Imagine só, os samaritanos não se dão bem com o povo judeu, né? Antigamente havia essa barreira, uma barreira cultural, religiosa, política, e não se dava bem. Mas aquele samaritano, vendo, a Bíblia diz que ele, viajando ali por aquela localidade, pastor Télio, viu aquele homem jogado ali, despido, sem roupa, todo cheio de ferida. E aquele bom samaritano, aquele homem viu, e o texto bíblico aqui diz em Lucas que ele teve piedade. Em outras palavras, teve compaixão daquele homem que estava ali miseravelmente. Meu Deus do céu. E ele se compadeceu. Ele pegou ali um pano, colocou sobre as feridas daquele homem, enfaixou as feridas e colocou, se eu não me engano, óleo e vinho. Uma espécie de tratamento terapêutico, medicinal, uma coisa assim. Tratamento medicinal, e colocou ali sobre as feridas daquele homem. E o impressionante é que aquele samaritano ainda pegou aquele homem e colocou sobre o seu animal e levou aquele senhor, aquele homem, para uma hospedaria e disse para o dono da hospedaria: ó, cuida dele. Pode cuidar dele, que eu vou pagar tudo certinho. Não vou deixar, eu vou trazer aí o meu dinheiro, vou pagar tudo. Né? O que tu gastar com ele aí, eu vou pagar tudo. É o que diz o texto bíblico. Senhoras e senhores, isso nos traz uma reflexão muito grande da palavra de Deus para as nossas vidas. Uma aplicabilidade, um ensino muito forte para os nossos corações. Esse texto bíblico é uma mensagem que faz com que venhamos nos despertar para a realidade, faz com que venhamos a ter uma visão diferente, uma visão totalmente diferente, que é justamente o amor ao próximo. Porque ele se compadeceu daquele homem que estava quase morto, jogado na sarjeta. Aquele homem se encontrava numa situação terrível, mas ele se compadeceu. Isso é amor ao próximo. E o que me impressiona é que ele amou aquele homem.
amou ao próximo. Ele se compadeceu sem querer nada em troca. É o que nós devemos fazer. É se compadecer de alguém sem querer nada em troca. Felizmente, nós vivemos numa sociedade que existe essa reciprocidade, pastor Teto. Eu só vou me compadecer de alguém se essa pessoa me retribuir com alguma coisa. Né? É a sociedade que nós vivemos.